Pai amado, esta é a nossa oração, Senhor. Que o Teu Santo Espírito trabalhe poderosamente aos nossos corações nessa noite. Que o desafio, ó Deus, da Tua Palavra seja um desafio impactante na vida de cada um que aqui está. Na vida de cada um que está ligado conosco via internet. Que o Senhor invada, Senhor, igualmente essas casas, esses corações. E promova, Senhor, o impacto da Tua presença. E que sejamos, ó Deus, desafiados a vivermos de maneira tal que a nossa presença seja a historificação da Tua presença em qualquer lugar que estejamos. Deus querido, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos trabalhados pelo Senhor. Pelo privilégio que nós temos de termos a presença maravilhosa, majestosa, soberana, irresistível do Teu Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, do trabalhar do Senhor, como igreja. Nós somos, ó Deus, uma igreja devedora. Não só a Araraquara, mas em torno de Araraquara. Nós estamos aqui, ó Deus, há quase 150 anos. E nós só temos 3 igrejas organizadas. Há muito o que fazer, Senhor. Há muito o que fazer. Por isso, ó Deus, nós queremos ser a igreja que está no Teu coração. A igreja que o Senhor anela para cada um de nós. Queremos, ó Deus, impactar não só a nossa geração, mas impactar as gerações futuras. Pelo ministério vivido, historificado, através de cada parte do corpo que aqui está presente, Senhor. Mas nós precisamos desse quebrantar. Nós precisamos, ó Deus, desse consolar. Nós precisamos desse transformar. E nós precisamos desse transbordar do Teu Espírito Santo. Por isso, ó Deus, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, para ouvi-lo, para sermos desafiados pelo Senhor, para vivermos de maneira tal a impactarmos com as nossas vidas, com a mensagem do Teu Evangelho, mensagem poderosa, para quebrar as barreiras do inferno, para quebrar os corações endurecidos e empedernidos que estão distantes do Senhor, para trazer luz ao mundo em trevas, para trazer vida em um mundo de morte, para trazer alegria a um mundo de tristeza, para trazer esperança a um mundo desesperado. Deus amado, fala os nossos corações. Desafie, Senhor, a cada um que possa ouvir essa palavra, que possa estar atento ao falar do Senhor. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor. Eu levo cativo aos pés de Jesus Cristo a minha mente, o meu coração. Que o Senhor tome e use na conformidade do Teu Espírito, para a grandeza do Teu nome, para o bem da Tua igreja e para o meu próprio bem. Em nome de Jesus, nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos.
Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Verso 23 ao 33. Atos do Espírito Santo, realizado pela igreja primitiva, capítulo 4, verso 23 a 33. Mesmo assentados, irmãos, vamos fazer essa leitura alternada. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciões. Que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Hoje, irmãos, muitas pessoas estão procurando uma grande igreja. Outros estão procurando, através de estudos, através de congressos, construir uma grande igreja. Uma grande igreja, na mente de muitos, significa uma igreja que tem muitos programas, muitos ministérios, que cobrem todas as faixas etárias. Uma grande igreja significa ter ministério de música descolado, atualizado, com a equipe de adoração dinâmica, tendo bons instrumentalistas, bons vocalistas. Para muitos, uma igreja grande ou uma grande igreja significa ter um patrimônio espaçoso, com um design atraente, agradável aos olhos, que se destaque na arquitetura da comunidade na qual ela está inserida. Uma grande igreja para muitos significa ter um pastor dinâmico, que pode pregar uma boa mensagem, uma congregação de pessoas que são agradáveis, sociáveis, calorosas, amáveis, para os clientes de primeira viagem.
Para alguns, uma grande igreja também significa ter uma área gourmet, uma área de um cafezinho, onde possam reunir e passar algum tempo tomando uma xícara de café ou um cappuccino e confraternizando nessa área gourmet. Muitos estão procurando uma grande igreja, com todos esses recursos. E alguns contentam com alguns desses recursos. Mas Deus também, irmãos, está procurando a grande igreja. Deus está procurando uma grande igreja. Os olhos do Senhor percorrem e têm percorrido em todo o tempo da história humana à procura de uma comunidade, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, que seja a igreja que ele sonha. A igreja que ele anela. Ele procura não necessariamente uma igreja que tem uma área gourmet, ou que tem um design arquitetônico suntuoso, instalações contemporâneas, ou uma enorme equipe de louvor, ou um coro com escala e orquestra, toneladas de programas e até mesmo um pregador de renome. Seus olhos percorrem a terra e procuram a grande igreja. Uma igreja que humildemente e totalmente reconheça a sua necessidade dele. Não importando as suas instalações físicas. Não importando os recursos humanos que essa igreja tenha. E que declare e que viva na dependência absoluta do seu Espírito Santo. E que busque de todo o coração, de toda a alma, de toda a mente, a sua presença. E que se mova na história debaixo da sua poderosa mão. Uma grande igreja, aos olhos do Senhor Deus, não vem do trabalho ou do fazer de qualquer homem, mas é provocada pelo Espírito Santo de Deus, poderosa para operar no local onde está e alcançar vidas, transformá-las pelo Evangelho e pelo poder do Espírito Santo de Deus para a eternidade. Em Atos 4, vemos um exemplo poderoso da igreja, dessa grandeza eclesiástica, que é o sonho, que é o anelo de Deus. Esta igreja foi grande nas coisas de Deus, porque Deus estava no meio dela. Deus estava produzindo na vida dessa igreja aquilo que estava no seu coração em todo o tempo. É minha convicção absoluta, irmãos, pela escritura que acabamos de ler, que a grandeza da igreja de Atos 4 é a mesma grandeza que Deus anela para a igreja de Araraquara, que Deus anela para a sua igreja do século 21. É o anelo do coração de Deus. É o anelo do coração de Jesus Cristo, que deu a sua vida e comprou essa igreja. É o anelo do Espírito Santo, que é o poder que move, é o poder que enche, é o poder que quebra, é o poder que consola, é o poder que transborda essa igreja em direção aos perdidos, para que esses perdidos sejam achados, transformados e trazidos aos pés de Jesus para servi-lo com inteireza de coração. Nessa passagem, irmãos, vamos ver o que nós, enquanto igreja presbiteriana de Araraquara, precisamos desesperadamente
se vamos ser uma igreja, aos olhos de Deus, que engrandece o nome de Deus e que seja relevante na sociedade araraquarense. E a primeira coisa que eu encontro aqui, irmãos, que é a fundação e a força desta igreja que Deus sonha, que Deus quer, é a oração. Não tem como ser igreja, irmãos, se essa igreja não dependa do Senhor totalmente. Os apóstolos estavam sofrendo a perseguição. Essa perseguição estava sendo dada aos apóstolos pelos saduceus, pelos escribas, pela cúpula religiosa daquela época, porque eles estavam pregando no nome de Jesus, falando sobre as duas bases principais do cristianismo. Falavam sobre a ressurreição de Jesus Cristo, que é a razão pela qual eu estou vivendo em Cristo, é aguardar as promessas da ressurreição de Jesus. Não há nada mais que me motive a viver e a servir o Senhor do que esperar pelo cumprimento de tudo que Jesus Cristo conquistou no túmulo vazio. E os apóstolos, a igreja primitiva, entendeu isso. Mas os saduceus não criam na ressurreição. Mas os apóstolos também estavam sendo perseguidos porque aquela mensagem pregada era uma mensagem que alcançava as pessoas e que as pessoas eram salvas, eram trabalhadas pela graça, eram trabalhadas pela mensagem da cruz e elas eram transformadas. Tanto é, irmãos, que 2.000 pessoas, 2.000 homens, se converteram naquela mensagem que eles estavam sendo presos por causa disso. 2.000 homens. As mulheres não eram contados, adolescentes não eram contados, só homens acima de 33 anos. De 3.000 almas. 3.000 homens, passou para 5.000 homens. A igreja cresceu em 2.000 membros. Contados. Mas eu imagino que essa igreja explodiu com aquela mensagem. E ainda assim, eles foram presos. Ainda assim, eles passaram uma noite na prisão. Foram presos porque pregavam o evangelho transformador do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Foram questionados pelo Sinédrio. E naquele dia não eram só os saduceus, não eram só alguns daqueles que eram contrários à ressurreição, alguns que eram contrários a Jesus, mas eles formaram um colegiado, era o Sinédrio. Tinha chegado muita gente para impedi-los de pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem ir embora, mas vocês não vão falar mais no nome do Senhor. Aí quando eles chegam de volta para se juntar aos outros irmãos, o que eles fazem, irmãos? Eles não convocam a reunião do conselho, eles não convocam a reunião da assembleia para discutir e debater um plano sobre como lidar com essas ameaças. Eles não pediram o conselho dos homens. Em meio às dificuldades, a igreja caiu de joelhos diante do Senhor.
No verso 24 diz o seguinte: ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus. A igreja sabia, irmãos, que se fosse perseverar e permanecer firme contra os ataques que ela estava sofrendo, eles precisavam aproximarem-se, ter uma intimidade, dependerem do Senhor e ter uma intimidade com o Senhor em oração. Precisavam abrir os seus corações. E através da oração, irmãos, que a presença incrível, que a graça e o poder de Deus são experimentados, é onde somos fortalecidos, aonde as batalhas são vencidas. É de joelhos. É quando nós declaramos, é quando nós publicamos que somos dependentes do Senhor. É quando eu me coloco diante de Deus e digo: Senhor, do Senhor eu dependo. E a igreja que Deus sonha é uma igreja que tem intimidade com Ele. Uma igreja que desfrute dessa dependência, desse cuidado diário, desse cuidado carinhoso do Senhor. Se nós vamos ser uma igreja, uma grande igreja, que experimente o Espírito de Deus se movendo e nós vendo vidas tiradas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, da morte para a vida e transformadas em discípulos de Cristo, nós temos que ser uma igreja que ora, irmãos. Nós não temos que esperar o Alexandre fazer apelo, o pastor Alexandre fazer apelo, ou eu fazer apelo, qualquer pessoa fazer apelo à igreja para estar nas reuniões de oração ou para orar em casa. Se nós quisermos ser a igreja que Deus quer que sejamos, nós precisamos ter um coração derramado diante de Deus e buscar a sua intimidade e dizer para Ele que nada poderá acontecer se não acontecer quando Ele mover em nós. E isso se faz oração, irmãos, não faz em prédica. Isso é oração, isso é coração derramado, isso é entrega absoluta e total ao Senhor. Isso é alma derramada na presença do Deus que sabe quem somos. Se quisermos, irmãos, ser a igreja que Deus quer que sejamos, nós temos que ser uma igreja que ore. Diligente, fervorosa e dedicadamente ao tempo nosso com Deus, enquanto comunidade. Reuniões em vários lugares, pipocando a várias horas, a vários pontos, buscando o poder de Deus sobre as nossas vidas, enquanto igreja, para fazermos aquilo que Deus sonha para as nossas vidas, para os próximos anos. Oração capacitada pelo Espírito Santo nesse lugar. Porque se nós não fizermos isso, irmãos, nós poderemos ter um crescimento, mas um crescimento de pessoas doentes. Pessoas que não conhecem o poder da presença de Deus. Pessoas informadas teologicamente muito bem. Pessoas com uma bagagem teológica fantástica, mas pessoas que não sabem do poder transformador de Deus nas suas vidas. E da grande maneira que Deus deixou para nos aproximarmos dele. Então, uma igreja que Deus sonha é uma igreja que ora. Segundo lugar, uma grande igreja, segundo os olhos, o olhar de Deus,
precisa de uma grande agitação pela presença do Espírito Santo. O verso 31 diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos. É óbvio, irmãos, que essas palavras traduzem ao nosso coração que aquela igreja experimentou um movimento poderoso de Deus naquele lugar. Um movimento poderoso de Deus naquele lugar. Eu gosto muito de um teólogo e comentarista, Stanley Hoston. Ele diz o seguinte: depois que eles oraram, o lugar onde estavam reunidos foi sacudido pelo Espírito Santo e não por um terremoto, indicando um poderoso mover de Deus no meio deles. A presença do Espírito de Deus se mudou para aquele lugar e trouxe uma poderosa demonstração do seu poder, de autoridade e de graça entre eles. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, queridos. Eu vou me atrever a falar isso. Nós precisamos de uma tremenda e poderosa presença do Espírito Santo em nós e no meio de nós. Se quisermos ir além do que nós estamos, se quisermos ir além do que nós estamos, nós precisamos desse mover do Espírito em nós e entre nós. Este abalo, irmãos, veio aos crentes. Deus estava assegurando-lhes que realmente Ele estava presente entre eles. E que Ele tinha ouvido a sua oração. Ele não só demonstrou o seu poder, não só demonstrou a sua presença, mas Ele realizou um trabalho em seus corações e em sua fé. Dizendo: eu estou nessa. Eu estou com vocês. Esse é o meu projeto e vocês estão envolvidos nesse projeto. John Stott diz o seguinte: eles foram sacudidos para se tornarem mais firmes. Eles foram sacudidos para se tornarem mais firmes. Nós ouvimos hoje da Mônica e nós sabemos disso, que não é só na Escócia, não é só na Europa, mas nós temos belos prédios de pé, com pessoas lá dentro, mas vazios da presença de Deus, irmãos. Um mercado, conjuntos, aparelhagem moderna, multimídia com 10 mil lúmenes, 15 mil lúmenes, potência financeira, mas vazio de Deus. Vazio da presença de Deus. Uma congregação que não tem a presença do Espírito Santo de Deus no meio dela, ela é uma congregação sem vida, sem poder, sem força, incapaz de se levantar contra o ataque do inimigo, tanto dela, nela, quanto à sua volta. O inimigo eterno das nossas almas. E a influência ímpia do nosso tempo começará a invadir, como tem feito com muitas destas chamadas igrejas. Tornam-se essas igrejas uma organização vazia que não pode afetar a vida das pessoas para a eternidade. A igreja que Deus sonha, irmãos, tem a finalidade gloriosa
de afetar a vida das pessoas para a eternidade. Essa é a função da igreja. A igreja, a grande igreja, que é movimentada pela presença inequívoca do Espírito Santo, por sua vez trará um grande testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, no local que ela está inserida e além do local que ela está inserida. Terceiro lugar, uma igreja, uma grande igreja que Deus sonha, experimentará o enchimento do Espírito Santo. Irmãos, como isso é importante. Leia o verso 31. E todos foram cheios do Espírito Santo. A presença de Deus não só demonstrou a sua força e seu poder, mas Ele também encheu. Não só os apóstolos, mas a todos os crentes presentes com seu Espírito Santo. E aqui eu quero dar uma definição de enchimento. Eu não sei se você sabe, mas não existe no Novo Testamento a palavra plenitude do Espírito Santo. Não existe essa palavra plenitude na Bíblia do Espírito Santo. Não tem essa palavra. Mas tem enchimento. O que isso significa? Que não há lugar na minha alma para qualquer outra coisa. Os sonhos de Deus serão os meus sonhos. Os projetos de Deus serão os meus projetos. E tudo será feito debaixo da unção deste que me enche plenamente. Eu não preciso de mais nada. Eu preciso única e exclusivamente deste que me enche. Porque sendo cheio do Espírito, eu estou cheio de Deus. Eu caminho, eu ando, eu trabalho cheio do Espírito Santo de Deus. Esses crentes, irmãos, sabiam que se eles fossem continuar a pregar o Evangelho em nome de Jesus, demonstrando sinais e maravilhas para confirmarem as palavras que estavam sendo pregadas e levar as pessoas ao arrependimento, elas tinham que ter esse poder nelas. E nós estamos deletando esse poder, irmãos. Nós estamos substituindo esse poder com as nossas habilidades, com os megas templos, com o poder econômico. Mas esse poder, irmãos, não é o poder que transforma a vida ou vidas. Estes crentes precisavam de um renovo do Espírito Santo diante desse começar da igreja a ser perseguida, para ajudá-los, para capacitá-los, para equipá-los, para continuar o ministério de Cristo, confrontando aqueles que estavam se opondo a essa realidade. Igualmente, irmãos, nós precisamos desse enchimento, desse renovo do Senhor, com esses novos desafios que estão diante de nós. Eu não sei se vocês já acordaram, irmãos, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo desafiada agora em todos os escalões da vida. É um desafio, irmãos. Nós estamos sendo desafiados por leis que estão sendo votadas. Nós estamos sendo desafiados por culturas que estão sendo implantadas, costumes, opções, que está sendo implantada no coração das pessoas.
desafios tremendos para a igreja que está vindo, desafios tremendos para a igreja que está aqui agora, para preparar a igreja que está vindo e que vão enfrentar a cara, tete a tete. Porque por enquanto a igreja que aqui está, eu e vocês, estamos apenas sendo confrontados e desafiados pelas ideias, pelas leis. Mas elas chegarão aqui. Elas chegarão na sua casa. Eles baterão à porta aqui. Então nós precisamos do poder do Espírito Santo, sermos cheios desse poder por causa desses desafios, irmãos. Ou os irmãos acham que os Estados Unidos, a Europa, está vivendo da maneira que está, e isso não vai chegar no Brasil. Já chegou, irmãos. E muito disso já chegou nos nossos aeroportos. Junto com a Copa do Mundo. Já estão hospedados nos nossos hotéis. Já desembarcou no Brasil, irmãos. Esses desafios, essas provações, essas oportunidades já chegaram, irmãos. E nós precisamos de um renovo do Espírito. Nós precisamos de novo, irmãos, de um renovo do Espírito. Estamos numa missão, irmãos, de resgate das almas dos homens e mulheres que estão sendo levadas para serem mortas. Jovens, adolescentes, crianças, estão sendo levadas, cambaleiam em direção à morte. E a igreja está fazendo de conta que isso é um problema do governo. Resgatar almas, irmãos, é um problema de Deus. E Deus já colocou nesse mundo a agência que deveria trabalhar nesse sentido. E já disponibilizou todos os recursos para que isso seja feito, para que isso seja implementado, para que isso vá para as ruas. Mas ainda não está acontecendo, irmãos. Ainda não está acontecendo. Nós ouvimos ontem e hoje falar sobre a expansão da missão estrangeira. Isso é nada, irmãos. Isso é nada. Uma igreja que tem quase 1 milhão de membros, tem 145 missionários. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, irmãos. Uma igreja que está plantada há 135 anos nessa terra, só tem 3 igrejas organizadas. Uma está com problema. E a outra está sobrevivendo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, irmãos. Nós temos um inimigo que está lutando com poder enganador e destrutivo para impedir o caminhar da igreja. Nós precisamos, irmãos, abrir os nossos corações como o próprio Jesus o fez no início do seu ministério público. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdades os algemados. Irmãos, pense comigo, se Jesus Cristo
precisou disso. Você pensa, você e eu, desgraçados, pecadores, manipulados às vezes pelas nossas patologias e as nossas ambiguidades, manipulados pela nossa época, manipulados pelo meio de comunicação, manipulados pela tecnologia. Se Jesus Cristo, irmãos, que tinha um coração inteiro, fincado no projeto, não abria mão, não dormia direito, não comia direito, carregava o tempo todo o peso do meu pecado e do seu pecado, da minha morte e da sua morte, até a morte. Precisou do Espírito. E eu e vocês achamos, a igreja presbiteriana acha, ou o mundo de outras igrejas acham, que podem fazer alguma coisa sem o enchimento do Espírito Santo de Deus. Nenhum de nós podemos, irmãos. E nós não temos atentado para isso. Nós não temos atentado para esse cuidado tão especial que Deus teve com a sua igreja. Mas também, irmãos, a igreja que Deus sonha, é essa igreja que o Espírito de Deus move, que o Espírito de Deus enche, essa igreja que ora, mas é a igreja que tem ousadia, que eu acho que é o que nos falta. Parece que os desafios do reino são grandes demais, irmãos. Parece que os pecadores desgraçados estão tão desgraçados que a graça que outrora era graça e poderia invadir a desgraça e dar graça, nós não acreditamos mais nela. O filho da vizinha é um desgraçado e vai morrer desse jeito e o evangelho não pode invadir. A igreja desiste, irmãos. A igreja desiste. A igreja perdeu a ousadia. E a igreja que Deus sonha é uma igreja que tem ousadia no Espírito Santo. A igreja que consegue ver pela ótica do Espírito. É uma igreja que move e move pelo Espírito. Não importa se o Sinédrio se levante contra ela, mas ela move em ousadia. O versículo 31 continua. Com intrepidez anunciava a palavra de Deus. Gente, como é bonito esse texto, como eu gosto desse texto. Porque é a igreja que ora, é a igreja que Deus faz presente, é a igreja que Deus responde a sua oração. Qual foi a oração dessa igreja, irmãos? No verso 29 está a oração. Eles não consultam a assembleia, eles não consultam aos diretores, eles não consultam, eles oram. E como eles oram agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Aí o Espírito Santo vem, irmãos, e enche essa igreja de intrepidez. Enche essa igreja de ousadia, enche essa igreja de autoridade, dá a essa igreja, irmãos, poder, para que não importa o que venha acontecer, mas eles irão pregar o Evangelho. Eu fico pensando, hoje a irmã Mônica falou de um cirurgião bucomaxilo, cabeça e pescoço, que tem um consultório, eu imagino que consultório, que clínica na Alphaville. Chegar a ser cabeça e pescoço um dentista, irmãos, é um curso pesadíssimo, é um cirurgião que mexe com a parte mais nobre, cabeça e pescoço. Vai abandonar tudo
tudo para ir para o Afeganistão. É disso que eu estou dizendo para vocês. Ousadia. Ousadia que nos falta, irmãos. Quantas pessoas o Espírito Santo de Deus move, mas ele não larga o emprego. Ele não desvencilha para assumir o risco para Deus. Não fala, fica travado. Deus move, Deus está te falando para pregar, para falar, mas você fica travado. Ousadia, irmãos. Eles receberam a capacitação do Espírito Divino, a capacitação do Espírito para falar a palavra de Deus sem medo, corajosamente, com graça, com amor, com sinceridade, com convicção. E essa não foi ousadia, irmãos, apenas para os apóstolos. Foi uma ousadia dada a todos os crentes. Não é o clero, não é o grupo pastoral da IPA, mas é a toda a igreja. E quando nós oramos, o Espírito se move, o Espírito enche, o Espírito dá ousadia para pregarmos. É a igreja que Deus sonha, irmãos. É para o seu reino. Será a igreja onde o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é pregado com graça, mas também sem se comprometer. A igreja que Deus sonha não vai diluir a palavra, não vai suavizar a mensagem para agradar as multidões, mas com ousadia e coragem vai proclamar o único evangelho que pode salvar a alma, libertar o cativo para a eternidade. E não vai temer, irmãos. Não vai temer. Vai ousadamente viver dessa maneira. Uma igreja que Deus sonha. É uma igreja que caminha em unidade. Sabe o que entristece o meu coração, irmãos? É quando acontece algumas coisas na igreja que eu digo assim, eles não aprenderam nada. Isso entristece o meu coração com a IPA depois de 15 anos. Quando por picuinhas a igreja quebra a unidade. Quando a igreja começa a perder a visão dela como agência do reino. E quando as pessoas perdem a visão dela como agentes desse reino. Aí elas começam a buscar os seus próprios gostos. Suas próprias vontades. Se não foi feito como eu gostaria que fosse feito, está quebrado o vínculo. E aí quem estiver por perto, recebe chumbo. Nós ainda não estamos lá, irmãos. Vocês são muito briguentos. Para com isso, em nome de Jesus. Se não deu certo ontem, vai dar certo hoje. E se não está dando certo, meta a mão e faça para dar certo. Faça para dar certo. Envolva-se. Se coloque à disposição. Põe o seu carro para buscar o que precisa. E 2 diz o seguinte, irmãos. Da multidão dos que creram, eram um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía.
Tudo, porém, lhes era comum. Onde o Espírito Santo está, presente com graça e com poder, haverá uma unidade divina no corpo. Uma unidade divina que o homem não pode reunir, que o homem não pode organizar, mas é um resultado do trabalho de Deus, do trabalho divino do Senhor. Ele nos traz a unidade. E a nossa responsabilidade é mantê-la, irmãos, não esqueça disso. É mantê-la. Se pisou no seu calo, vá com ele para a casa doendo. A igreja é muito maior do que você. A igreja é muito maior do que você. O reino é muito maior do que a IPA, juntos, todo mundo. Então, Deus tem um propósito, irmãos, é de manter-nos unidos. Essa igreja cumpriu o que Deus queria, porque foi uma igreja unida. Uma igreja que amava de uma maneira extraordinária uns aos outros. Muitas pessoas diferentes, de diferentes origens, personalidades diferentes, etnias diferentes, diferentes gostos e desgostos, diferentes situações, foram unidos no corpo e viveram em acordo. Só pode ser isto feito pela ação do Espírito Santo e pela responsabilidade de cada um preservar o vínculo da paz. Preservar o vínculo da paz. Eles só não estavam unidos, irmãos, de coração e fé doutrinária, mas eles estavam unidos em amor e na vida. Eles eram dedicados uns aos outros. Uns aos outros. A dor de um era a dor do outro. A alegria de um era a alegria do outro. A tristeza de um era a tristeza do outro. A necessidade de um era a necessidade do outro. Essa sim era a igreja. Ninguém dizia que qualquer das coisas que ele possuía era as suas propriamente. Mas eles tinham tudo em comum. Eles não só amavam a Deus, mas eles expressavam o seu amor amando um ao outro, olhando para o outro. E quão poderosa, irmãos, a igreja presbiteriana de Araraquara seria se esse tipo de amor de Jesus fosse vivenciado todos os dias, por mim e por você. Se nós realmente queremos ser uma igreja que historifique através da sua história poder de Deus nesse mundo agonizante, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o único caminho e que Ele está vivo e que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Então é essencial, irmãos, que eu e vocês mostremos que somos unidos, dedicados uns aos outros. Aquele famoso texto de João 13, quando Jesus diz assim: nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ele ora por nós, na oração sacerdotal de João 17. E lá no versículo 21 ele diz o seguinte: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Irmãos, as pessoas vão acreditar que Jesus está vivo, e que eu e vocês possuímos a coisa real.
da qual a palavra de Deus nos garante que se pode ter, porque nós a temos através da aceitação de Jesus e do recebimento de tudo quanto o Espírito Santo traz e compartilha conosco. Somente quando eles veem nós nos amando, vivendo em unidade divina, uma verdadeira e grande igreja que Deus sonha, estará unida para que o mundo saiba que Jesus vive. Para que o mundo saiba que Jesus vive. E para terminar, irmãos, a igreja que Deus sonha é uma igreja abundante em graça. O verso 33 diz assim: com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Maravilhosa graça de Deus, irmãos. Eu e vocês fomos salvos por esta graça. E esta graça é favor não merecido. A igreja primitiva entendeu isso. A igreja primitiva trabalhou essa realidade. Só que nesse contexto, graça se refere à graça de Deus operando em nós e através dos crentes por obras realizadas por cada crente, historificando essas realidades no dia a dia. Não foram só os apóstolos. Não foram só os líderes que receberam essa graça, mas todos os crentes. A igreja primitiva, irmãos, os dons do Espírito Santo, era a manifestação dessa graça. E esses dons colocados à disposição construía a realidade que o corpo todo, e não é uma igreja pequena, sabe qual a desculpa que nós temos, irmãos, esfarrapada aqui na igreja, na IPA? É que nós somos a igreja grande. E igreja grande é difícil relacionar. Irmãos, igreja grande era essa do apóstolo, a igreja apostólica. Porque só homem, tinha 5.000 homens. Essa era a igreja grande. E o testemunho do Espírito Santo diz que essa igreja era uma igreja unida. Uma igreja que dilatava o seu coração em direção aos outros e avançavam em graça. Não pensemos, irmãos, que essa graça é apenas para um grupo seleto. O pastor tem que ter um coração cheio de graça. O pastor tem que estender... Não, toda a igreja. Todos nós que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós precisamos de manifestar essa graça. Agora, sabe qual que é o segredo dessa graça, irmãos? É quando o Espírito de Deus, cheio de graça, enche-nos. E aí, eu não preciso fazer força. Acontece. Transborda. 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 Se quisermos, irmãos, ir além do que nós estamos, nós precisamos do que Deus falou conosco nessa noite. Porque senão nós vamos continuar estagnados, espiritualmente falando, aonde nós estamos. Se a igreja quiser além disto, essa igreja precisa se comprometer mais e mais com Deus da igreja. Você tem que desengavetar os seus dons. Essa igreja tem que perder o hábito de ter que apelar para os outros trabalharem.
As pessoas precisam de olhar em torno do ministério da igreja e dizer se é minha vez de pôr a mão na massa. É minha vez de ajudar o pastor Alexandre. É minha vez de ajudar os missionários do Hortência, os missionários do Ieda. É a minha vez de pegar e expor aquilo que Deus tem me dado. Em oração, cheio do Espírito Santo. Porque nada de Deus acontece, irmãos, quando nós queremos fazer pelas nossas próprias forças. Essa igreja de Atos 4, ela traduziu na vida e no seu tempo aquilo que Deus queria. O tanto é que nós estamos há 2000 anos depois dela. E nós estamos falando nela. O que é que vão falar de nós daqui a 50 anos? Porque daqui a 100 anos, nenhum de nós que aqui estará vivo. Nenhum. Só se Jesus voltar. Aí acaba tudo. Mas se não, todos nós estaremos mortos. E aí nós não estamos mais fazendo a história. Aí nós seremos a história. E como é que eles contarão a história da igreja de 2014? Vamos colocar em pé. Vamos orar, irmãos. Vamos colocar aqueles irmãos que nós estamos colocando em oração. Vamos a Wesley está lá no tiro de guerra. Está nos ouvindo lá. Deus abençoe, querido. Vamos orar, irmãos, essa semana. A dona Darcy, a mãe do nosso irmão Diácono Henrique, faleceu. E nós precisamos orar pela família. Também a Ana Arruda pede oração. A Cris do Rinaldo também não está bem. Pai da Thalita teve que fazer cirurgia. Barone agradece à igreja pelos momentos de orações, pelo tempo de oração por ele. A irmã Maria Setúbal, da mesma maneira, agradece pelas orações da igreja. E ela já está conosco, dinâmica aqui. Nós tivemos, irmãos, 35 pessoas em Araraquara, 17 em Ribeirão Preto, 9 não foram detectados, 5 em São Paulo, 2 em Passos, 2 em Uberlândia, 1 em Goiânia, 1 em Uberaba, 1 em Londrina, 1 em Mossoró, 1 em Bauru, 1 em Franca, 1 em São José do Rio Preto, 1 em Sorocaba, 1 em Londres e 1 na Polônia. Tivemos 80 conexões. Vamos orar, irmãos. Pastor Alexandre vai nos dirigir a Deus na oração de intercessão e vai impetrar a bênção sobre nós. Aqueles irmãos que tiverem seu pedido de oração, representando esses irmãos aqui, está pedindo aqui oração pelo jovem Henrique Hashimoto. Vamos orar. Vem aqui, irmãos. Vamos, aqueles que quiserem vir aqui à frente, tiver algum pedido de oração. O pastor Alexandre vai nos dirigir a Deus em oração. Também, pastor, ore pelos eventos, o trabalho do dia 19 no Bet Shalom, a visita do pastor João Leonel, visita do pastor Augusto Nicodemos. Vamos estar orando, meu irmão. Vamos orar ao Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas.
Amém, Senhor. Senhor, se importando conosco, ó Deus, como igreja do Senhor, ó Pai, se importando, ó Deus, nos chamando à realidade, nos chamando ao comprometimento com o Senhor, com a Tua igreja, com a Tua palavra, que possamos, ó Deus, a ouvir a voz do Senhor, como assim nós ouvimos nessa noite, nos colocarmos, ó Deus, à Tua disposição, para cumprirmos, ó Deus, o chamado que o Senhor tem dado a cada um de nós, essa responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre a nossa vida, ó Pai. Nós Te louvamos porque sabemos, ó Deus, que o Senhor dá toda a ferramenta necessária para que possamos cumprir essa missão. E assim, enquanto nós fazemos a missão que o Senhor deixou à igreja do Senhor, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem nos abençoado, ó Deus, através da Tua palavra, através da comunhão da Tua igreja, ó Pai. E assim, Deus, esse mês especial de aniversário dessa igreja do Senhor, ó Pai, que o Senhor continue a abençoar, continue, ó Deus, a levantar, ó Deus, homens e mulheres, ó Deus, de todas as idades, para cumprir esse chamado do Senhor. Nós intercedemos por essa igreja, ó Pai, para que haja um despertar missionário, evangelístico, ó Deus. Nós teremos ao longo desse mês, ó Deus, pastores que estarão conosco, trazendo uma mensagem à igreja do Senhor. Mas, ó Deus, que possamos ter consciência que ao ser alimentado, ó Deus, pela Tua palavra, cada um de nós precisamos levar essa mensagem a outros, para que essas vidas também possam experimentar deste cuidado, dessa transformação do Senhor, ó Pai. E assim como igreja do Senhor, nós também temos o privilégio de poder colocar diante do Senhor através da oração, da súplica, ó Deus, da ação de graças, ó Pai. Tudo aquilo que é a razão da nossa preocupação, que tem gerado muitas vezes ansiedade em cada um de nós. E quando nós apresentamos tudo na Tua presença, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, ó Deus, estará no nosso coração e guardará, Deus, a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. E assim nós o fazemos neste momento. Cada pessoa que veio à frente, cada pedido que aqui foi colocado diante do Senhor, ó Pai. Nós pedimos, ó Deus, o Teu mover, o Teu agir, ó Deus, para que, ó Deus, aqueles que precisam de cura, que seja ministrada a cura do Senhor. Aqueles que precisam de uma cura emocional, que haja essa cura vinda do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam de restauração, seja no relacionamento, ó Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor quebrante corações para que esses relacionamentos sejam restaurados, ó Pai. Pessoas que precisam de um toque do Senhor na sua vida financeira, que o Senhor também estenda da Tua mão, primeiro dando sabedoria na administração, e assim também, Deus, venha prover aquilo que é necessário, ó Pai. E assim, ó Deus, pessoas que irão passar por cirurgia. O Senhor Jaci agora acabou de dizer, ó Deus, que irá fazer uma cirurgia nessa próxima semana. Assim tantas outras pessoas, ó Deus, irão passar, ou algumas estão se recuperando delas, ó Pai. Que o Senhor estenda da Tua mão, Deus, e cura. Ó Deus, ministra um cuidado especial do Senhor, ó Deus. E assim, ó Pai, que esta igreja do Senhor possa experimentar as Tuas realidades, as realidades do reino do Senhor. Mas, ó Deus, para que sirva de testemunho em meio a este mundo. Que o Senhor é um Deus que se importa, que se envolve, que cuida, ó Pai. E que possamos falar isso a todas as pessoas, para que elas possam também experimentar deste paternal cuidado do Senhor, ó Pai. Nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós, e que possamos ser igreja do Senhor ao longo dessa semana, como agência do Senhor, falando de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amada igreja, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a presença, o consolo, o enchimento do Espírito Santo de Deus, e esteja sobre nós, igreja do Senhor, e sobre toda a igreja espalhada por toda a face da terra, para que anunciemos o Evangelho até a volta de Cristo Jesus.